O câncer de mama é a doença mais comum entre as mulheres no mundo. Somente no Brasil, no ano de 2018, quase 60 mil casos foram registrados. Como o mês de outubro é conhecido como Outubro Rosa exatamente por lembrar da luta contra essa doença, o Café e Prosa conversa sobre o tema com alguém que é exemplo de força e superação contra o câncer. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Café e Prosa. Hoje estamos acompanhados da professora Jussane Teles para tratarmos de um assunto de extrema importância, que é a prevenção contra o câncer de mama. Jussane, eu sei que o Outubro Rosa tem um significado bastante especial para você. Explica aqui pra gente o porquê disso. Bom dia a todos. O Outubro Rosa é importante porque é a prevenção, contra o câncer de mama. Eu sou um exemplo de como a prevenção pode curar o câncer de mama, porque eu fui diagnosticada, eu estava com 6 meses de revisão médica e através do autoexame, do exame de mamografia, do exame de mamografia, ultrassonografia, eu consegui descobrir, que eu tinha realmente um nódulo e que foi diagnosticado como câncer. Então conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Como foi que você foi diagnosticada? Como foi que você recebeu essa informação? Na verdade, eu senti um nódulo na mama e não fiquei nervosa, apesar de ter antecedentes, A minha família, eu sou a terceira com câncer de mama. E eu recebi o diagnóstico, no meu íntimo, no meu coração, eu já desconfiava que seria câncer. É algo assim que a gente sente, não sei se já aconteceu, mas eu sentia dentro de mim. E eu recebi o diagnóstico por e-mail. Liguei para o laboratório em Aracaju e eles mandaram por e-mail. E foi forte, mas eu não chorei no momento. Minha mãe e minha irmã começaram a chorar e eu fica assustado. E aí fui para minha casa, decidi, e aí sim chorei ao lado do meu esposo, do meu filho, depois que tive que falar. Eu chorei e você acha que não está acontecendo com você. Mas também eu desafiei eu próprio, eu disse o seguinte: agora eu não posso estar chorando, eu tinha que agir. E aí no mesmo dia eu procurei médicos em Aracaju. Eu fui para 2 médicos, o meu ginecologista e um clínico geral. E no dia seguinte eu já fui ao mastologista, porque eu precisava decidir qual médico, que eu iria seguir. E que realmente foi meu médico, que merece todas as homenagens, Dr. Cláudio Mitidieri. E no dia seguinte já foi logo me dando toda a documentação, os exames, o receituário para fazer os exames. Porque recentemente eu já havia passado por outros exames e eu estava no estado clínico meu, tirando o câncer era bom. Então isso ajudou na parte de adiantar todo o processo de cirurgia. E aí depois disso você vai entrar num processo de tratamento, Como é que foi esse passo a passo? Depois da cirurgia, como é que ocorre o processo? No meu caso foi fazer a cirurgia, depois da cirurgia passar um tempo para receber o exame que vai direcionar o tratamento, que é a histoquímica, e eu iniciei o tratamento de quimioterapia. Eu passei por um processo de 6 meses de quimioterapia e depois eu fiz a radioterapia. Alguns pacientes com câncer de mama, algumas mulheres, elas primeiro fazem o tratamento quimioterápico e depois a cirurgia. Outras não. Outras têm que esperar, Toma, como eu falei, a quimioterapia e depois é que faz a cirurgia. No meu caso, isso é bem importante porque estava recente, eu tive a oportunidade de primeiro fazer a cirurgia e depois fazer todo o tratamento, quimioterapia, radioterapia, e até hoje eu faço exames constantemente. E a gente sabe também que o processo de tratamento, ele traz diversos efeitos colaterais. Como foi que você conseguiu lidar com tudo isso? Os efeitos colaterais são terríveis, Porque é a química. Eu dizia assim, que a quimioterapia, eu brincava, é um espírito dentro de um ser humano. Por quê? Porque por mais que você esteja passando, que você tenha esteja em um momento bom de sua
vida, com família, com amigos, eu fui muito bem assistida, mas a química, né, ela afeta muito. Então, como eu passei? Quando eu tomava medicação, eu tinha que ficar reclusa dentro de casa. Por quê? Porque não podia baixar a imunidade, você não tem muito humor, mas eu não fiquei acamada. Eu fazia algumas atividades, eu lia, entendeu? Mas quando eu não estava bem, eu ia para os livros e ficava em casa. Você não pode sair tanto, né, fazer as mesmas coisas que você fazia anteriormente. Isso é marcante, porque coisa simples, sair com seu filho, com sua família, você não pode. Mas o tratamento da quimioterapia, se você não tiver uma mente, muita força de vontade, é um conjunto, você não consegue, porque muitas pessoas entram na depressão, por quê? Porque elas desanimam e leva a isso, porque os efeitos colaterais são enormes. Você toma quimioterapia, são enjoos, vômitos, diarreia, todos os efeitos colaterais eu senti no tratamento. E a gente sabe que uma coisa que afeta muito, principalmente as mulheres, é a queda do cabelo, né? Como foi que você conseguiu também passar por tudo isso? Eu já sabia que o cabelo ia cair. Então, o que eu fiz? Eu me preparei meus familiares, preparei meu filho de 10 anos. E ele, desculpem, na época ele tinha 5 anos, né? Hoje ele tem 10 anos. Então, ele ficava assim, perguntando, né? E dizia para as pessoas, o cabelo da minha mãe vai cair. Então, qual foi o processo, né? Fiz um corte, né? Aliás, agradeço a Oênia, né? Da W Requinte, foi ela que fez meu primeiro penteado. Então, eu fui cortando, meu cabelo na época era um pouco longo, aí fiz um corte para me preparar para a quimioterapia. Quando eu tomei a quimioterapia, com 15 dias, o cabelo começou a cair. E nesse processo, que eu já sabia que cairia o cabelo, o que eu fiz? Eu fui para outro cabeleireiro, foi o segundo, que foi um primo meu em Ribeirópolis, e fiz um corte bem baixinho. Ficou bem curtinho, como diz assim, cabelo, né, que as pessoas comentam, cabelo de homem. E eu queria que ele tivesse raspado, mas ele não raspou. Isso foi no sábado. Na segunda-feira, meu cabelo começou a cair no momento que eu estava no restaurante. Fui almoçar, eu vim de uma consulta médica. E os cabelos começaram a cair no prato, muito forte. E você vê seu cabelo assim caindo, você pensa assim, sabe, meu Deus. Então, aí no outro dia também, foi uma terça-feira, eu fui, né? O nome dele é Roberto, aí na praça vizinho ao Banco do Brasil, porque eu acho que é importante, falei, essas pessoas foram importantes. Ele raspou, e eu estava com a minha mãe. Eles tiraram foto. Então, em relação a ficar careca, para mim não foi o que afetou, não baixou minha autoestima em relação a isso, porque eu já vinha me preparando, eu já tinha passado por um familiar que tinha câncer, e eu quem dei força para essa pessoa. E é interessante que quando eu iniciei meu tratamento, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, eu tinha uma prima que estava terminando a radioterapia. Coincidentemente, eu fui visitá-la, né, anteriormente, e é interessante. Eu fui dar força para ela. E o problema já estava em mim, a doença já estava em mim, eu não sabia. Então, para mim, aí é onde você começa a se descobrir. Como eu vou reagir? Né? Então, muitas pessoas podem dizer assim, como eu reagiria em um processo desse? Às vezes, a gente só sabe sentindo. Mas em relação a ficar careca, eu levei de uma forma natural. Eu saía careca, as pessoas, é um choque, porque as pessoas olham para você, né? Mas eu não importava o olhar do outro, porque eu estava bem e eu saía. Quando eu não estava bem, eu ficava em casa. Mas eu preferia sair careca ao sair de lenço. Usava chapéu, todo esse processo. Tive dificuldades em encontrar lenço, chapéu, por conta que é muito quente, né? No período do verão é muito ruim você estar usando chapéu, que tem um suor. Mas em casa eu ficava normalmente careca. Nesse processo todo, o apoio da família, o apoio de amigos é essencial, né? É essencial, porque sem a família você não consegue. Meu filho foi a base da minha cura, eu digo. Minha mãe, muito guerreira, meu esposo, minha irmã, toda a família, sabe? Meu pai, meus primos, muitos primos, uma infinidade de parentes, né, se fosse listar. E eu sou grata por isso, porque eu tive a oportunidade de ter essas pessoas comigo, e muitas pessoas não têm. Então, a família é tudo, sabe? É tudo. E eu digo assim a você, quando eu recebi o diagnóstico, eu tinha duas
duas opções. Eu só tenho uma irmã, né? E minha irmã, ela se abateu tanto que ela perdeu alguns quilos. E eu disse assim, se eu cair, quem vai cuidar de mim, de meu filho? Na verdade, eu não pensava tanto em mim, porque eu tinha meu filho, né, na época com 5 anos. Então, eu tive que ser forte por mim e por eles. E sempre eu fui muito guerreira, muito forte. E isso me ajudou, entendeu? Já tinha passado por... Já perdi uma filha há 13 anos. Vi morrendo num leito de um hospital, é muito forte. E eu digo assim, eu costumo dizer que foi meu primeiro câncer. Ver um filho falecer num hospital não é fácil. E isso, depois que eu quis desistir, eu disse, eu não vou desistir, porque a minha filha sofreu muito. Então, foi dessa forma, né? Eu fui muito bem assistida pela minha família, primos, tios e por amigos. E hoje a sua história está sendo exemplo, inclusive vocês estão criando um grupo que pretende fornecer apoio a mulheres que estão passando por isso, não somente mulheres, né? Há pessoas que no geral também passam por esse tipo de situação. Sim, desde que eu fui acometida pelo câncer, eu digo assim, eu não me revoltei nem com Deus, com ninguém. E eu havia aprendido no leito de um hospital que o que a gente passa não é o porquê, é o para quê. Então, em nenhum momento, as pessoas que conviveram comigo, que conheceram a minha história, eu disse assim, eu vou lutar. Então, às vezes a gente costuma ter culpados, Deus culpa isso. Então, eu agradeço ter a oportunidade desse diagnóstico precoce para eu estar agora, nesse momento aqui, falando sobre isso. Mas não me revoltei, pelo contrário, eu tive que lutar e lutei, sabe, tive que batalhar. Então não adianta, muitas pessoas reagem de várias formas, então a minha reação foi de lutar, de querer viver. Jussane, para quem está passando por isso agora, nesse momento, para quem tem um familiar que está passando nessa situação, um amigo, o que é que você pode deixar de legado, o que é que você pode deixar de ensinamento para essa pessoa? Então, acabei esquecendo de responder a pergunta, mas vamos agora. Nós estamos criando um projeto, na verdade, de uma vez por mês a gente... É uma roda de conversa, de palestra, oficinas de pessoas que passaram pelo câncer. Para responder, né, a pergunta de quê? Que eu recebi um chamado quando eu tive o câncer. Então, a gente não recebe uma notícia dessa boa, mas a gente tem que deixar um legado. Então, esse projeto que a gente está criando é para justamente responder da seguinte forma. Não desista. Procure assistência, né, psicológica, procure pessoas que já passaram por isso. Né? É importante que as pessoas sejam atendidas pelo sistema de saúde para que elas possam serem curadas. Mas o meu câncer, eu digo assim, que às vezes a gente pensa que aquilo que foi mal... Né? Hoje eu digo, eu sou uma pessoa melhor, hoje eu vejo a vida de outra forma, eu vou completar 50 anos, então eu tive aprendizado em tudo isso e hoje eu estou agradecendo estar podendo contribuir, né, com as pessoas, né, de você dar uma palavra, de você poder dizer a ela que não desista, que a autoestima é importante. Muitas pessoas, né, perdem por conta de uma série de fatores. Olha, eu quero agradecer muito pela sua participação, por ter contado um pouco da sua história e parabenizar, né, por ter toda essa garra e dizer também que a sua história vai inspirar milhares de pessoas que nesse momento podem estar passando por algum tipo de dificuldade. Então, nosso muito obrigado em nome de toda a população. Eu que agradeço a oportunidade, mas e quem estiver passando por esse momento, seja lá mulher ou homem, digo assim, não desista. Primeiro, você tem que procurar a parte médica. E outra coisa, a gente tem que ter fé, tem que acreditar que você vai se curar. Isso eu vivenciei. E eu disse, eu vou me curar. Não é fácil você viver uma estatística, sabe? Eu passei momentos difíceis. O que é você passar por 5 anos? As pessoas dizem assim, tá curada. Aí eu brinco dizendo assim, eu tô botando no banco que estou, né? Porque eu não tô tô chegando na estatística dos 5 anos. Mas é isso que eu digo, não desiste, a gente não pode desistir de nada na vida, né? Porque quem desiste perde a oportunidade. E o resultado? A gente só vai saber do resultado quando a gente concluir a etapa. Então é isso que eu quero falar e quero agradecer a oportunidade de estar contribuindo, né, com esse programa.